Oi, Rangel aqui para te contar que hoje é dia de São João! Olha como ela tá chegando, olha como ela tá jogando, olha como ela tá jogando, olha! Ui! Gente, hoje 24 de junho, dia de São João, né? E eu quero explicar por isso aqui, né? Eu estou em Salvador, na Bahia, aqui no Nordeste, a gente leva São João, é sério, é coisa séria, né? Todo mundo viaja, vai para os seus interiores. Quem não está nos interiores fica por aqui e tem muito fogos, né? Muita festa, muita coisa, muita loucura. E que por isso que vocês vão talvez ouvir durante o nosso programa de hoje muito barulho de fogos, muitos estalos, né? Muito, como você já pode ter até percebido, a sonoplastia hoje vai ser essa, tá? Muito barulho de fogos. Isso porque o pessoal aqui, os vizinhos, estão comemorando São João e usando fogos. Não é tiro não, gente. Vão ser fogos mesmo, tá? Muita loucura, muita confusão vai ser, tá? E também, talvez, vocês também ouçam também muito barulho de cachorros latindo. Isso porque a gente sabe que fogos para cachorro é babado, né? É complicado. Eles se assustam bastante, né? E aí muitos cachorros começam a latir e ficam estressados por causa do barulho dos fogos e tal. E aí eles ficam latindo. Então vocês vão ouvir barulho de fogos e barulho de latidos de cachorro hoje, tá bom? Só para avisar vocês aí, para vocês não se surpreenderem, tá certo? Tá bom? Agora vamos para os destaques do dia. Hoje eu vou falar sobre o Rafinha e a esposa dele que se pronunciaram sobre aquelas histórias, né, que todo aquele bafafá que tá rolando com o nome dele nas redes sociais aí, na internet, tá rolando o maior bafafá com o nome do Rafinha. Ele que tá lesionado, ele tá fora da Copa, né? Por enquanto, pelo menos. Ele não vai jogar os próximos jogos, mas ele tá lá, né? Na seleção, né? Tá lá no centro de treinamento lá, se recuperando. E ele teve o nome dele envolvido aí numa possível crise financeira que ele estaria sofrendo. Quem inventou essa história foi o... Que inventou, não. Quem contou essa história foi o Vampeta, né? Segundo o Vampeta, ele estaria passando por uma crise financeira. Tava todo mundo falando, todo mundo comentando isso. E agora ele resolveu se pronunciar sobre isso. Ele e a esposa dele, a Natália Belloli, tá? Eles falaram sobre isso e a gente vai comentar aqui tudo o que rolou, tá certo? Hoje também tem Bruna Biancardi mostrando que ela não precisa de homem nenhum para pagar as contas dela. Sim, ela falou se ela é bancada pelo Neymar ou não. Ela jogou, ela deu entrevista e ela falou sobre esses rumores que o pessoal acha, né? As pessoas pensam que ela é bancada pelo Neymar. E ela falou se o que é que, como é que ela lida com essa situação. Tem também a briga de Kéfera e Lucas Angel. De que lado você está, hein? Kéfera e Lucas Angel estão em pé de guerra. O Lucas, ele participou de um podcast também, né? E ele falou que uma das piores experiências profissionais da vida dele foi com a Kéfera. E aí, gente, ela resolveu rebater. E olha a pedrada que a Kéfera deu no Lucas Angel. Gente, vocês vão ver aqui também hoje, tá bom? Tudo isso e muito mais agora. Então, senta aí, se prepara, tá bom? E eu quero pedir logo para vocês deixarem o seu like, já que ajuda a gente bastante, faz o nosso canal ser indicado para mais pessoas, ser recomendado, né, mais para o YouTube. Então, por favor, deixa seu like, é de graça, não custa nada. Deixa seu joinha aí pra gente, tá bom? Se inscreve no canal também, ativa o sininho, que aí toda vez que você tiver vídeo novo no canal, você vai ser avisado, tá bom? E também
Se inscreve no clubinho. Por falar em se inscrever, se inscreva no nosso clubinho. Temos um clubinho também aqui, onde você tem direito a conteúdos exclusivos de fofocas que eu não conto em lugar nenhum, eu só conto aqui no nosso canal. Eu conto aqui no canal, mas só para quem é membro, só para quem é VIP, tá bom? Então, a partir de R$ 10 você vai lá na Apoia ou na Aurelo e já pode fazer parte do nosso clubinho e ter direito a muitas vantagens, tá certo? Os links para o clubinho estão aqui na descrição, a primeira coisa que aparece, né, da descrição aqui, já logo no topo da descrição, tá os links para vocês apoiarem o canal, tá certo? E fazer essa roda girar, o nosso trabalho andar, entendeu? E fechar com a gente aqui, que vai ser beleza, tá bom? Tá certo? Recados dados. Então vamos lá, gente. Apertem os cintos, nós vamos decolar. E agora, vesta sua roupa em clima junino, e com fogos de artifício, tiro, porrada e bomba. Coloque a sua roupa xadrez, eu já coloquei a minha. E vamos decolar nesse avião de hoje. Vamos lá, gente, vamos. Começou. Fofocar, vai. Roda. Toda família tem um parente boca de sacola. Fala sério, não é não? É sempre uma tia, sempre uma prima, sempre uma avó, sempre alguém que dá a língua nos dentes, que fala da família toda, né? Que expõe todo mundo. Tem sim, tem. E se na sua família não tem, é porque provavelmente o boca de sacola é você. Gente, mas tudo isso eu tô falando para falar que Zé Felipe e Virgínia são gente como a gente. Eles também têm um boca de sacola na família. Claro que na família de Zé Felipe, na família de Virgínia, na verdade, na família de Virgínia isso não seria diferente. Sim, porque uma prima, boca de sacola da Virgínia, foi lá nos comentários do vídeo lá do Léo Dias ontem, né? Porque ontem eu falei aqui para vocês sobre a entrevista que o Zé Felipe deu pro Léo Dias, né? Vocês lembram? Que se não lembram, vão lá ver que eu comentei tudo lá sobre ele falar sobre a possível volta dele com a Virgínia, o que ele acha, ele deu um veredito, deu um ultimato, foi certeiro no que ele falou, assim. E ontem, né, o Léo Dias publicou essa entrevista, né, que o Zé Felipe deu, e o Zé Felipe falou sobre a Virgínia, né, a relação dele com a Virgínia, como é que eles estão depois do fim do término do casamento, como é a relação dele com ela para com os filhos, né, como é que eles administram as crianças, a educação dos filhos e tal, né? Foi isso a entrevista do Léo Dias. E aí, gente, o Léo Dias, né, ele exibiu essa entrevista no Melhor da Tarde lá na Band, o programa dele lá da Band, né? E aí ele falou assim, o Léo Dias estava e o Zé Felipe estavam melhores amigos nessa entrevista, né? Tava os dois assim, numa cumplicidade que eu fiquei assim, estarrecido. Os dois assim se abriram. E o Zé falou sobre tudo, o Zé fez piada, o Zé não se abalou com nenhuma pergunta, né? Falou, ele até chegou o momento da entrevista, eu vi a entrevista completa, né? Ele falando que ele estava falando até demais para o Léo Dias, né? Mas é porque ele estava tão excited lá, né, da presença do Léo Dias lá no São João de Serrinha, onde foi feita essa entrevista, né, que ele estava fazendo o show, aí foi nos bastidores desse evento. Ele falou, né, falou sobre a Virgínia, e o Léo Dias, no final,
depois que ele exibiu a entrevista no programa, né, o Léo Dias babou todo o ovo do Zé Felipe, falando que ele vai ser um grande marido para a próxima esposa que ele tiver, né, que, que vai ser que vai ser que ele é uma grande pessoa, que ele é... Qual foi a mesma palavra que ele usou, gente? Que a próxima esposa vai ter muita sorte casando com o Zé Felipe. E aí, a prima da Virgínia, a Ana Paula Fonseca Costa, que é sobrinha da Margarete Serrão, mãe da Virgínia, então, consequentemente, prima da Virgínia, né, foi lá nos comentários e soltou o verbo, gente. Falou de tudo. Falou. Primeiro, elogiou o Zé, disse que ele é uma pessoa incrível, maravilhosa, mas só que criticou o fato dele ser muito precipitado nas coisas, entendeu? Então, dizendo que foi precipitado para se casar, foi precipitado para ter os filhos e foi precipitado também para separar. Ela revelou o que todo mundo já meio que já desconfiava, né? O que todo mundo já meio que já corria a boca miúda, né? Que isso tinha acontecido, que era isso que tinha acontecido, né? No final do relacionamento deles, porque sempre ficou assim a questão, né? De quem tinha terminado o casamento entre Zé Felipe e Virgínia, né? Sempre ficou assim, ah, foi ela. Muita gente disse que foi ela, porque no vídeo que eles anunciam término, ela tá mais segura, né? E ele tá mais contido, né? Muita gente acha que foi ela, outras pessoas já acham que foi ele, e na boca miúda rolava que tinha sido realmente ele a pessoa a dar o pontapé inicial ali, a falar, falar assim, gente, precisamos conversar, não tá dando mais, acho melhor a gente ir cada um para o seu lado, né? E pelo segundo a prima da Virgínia, Ana Paula, foi isso mesmo que aconteceu. Foi o Zé que deu o pé na bunda na Virgínia, não ao contrário. Vamos ler aqui eu vou ler aqui o comentário na íntegra para vocês verem o que ela falou. Olha só. Ui. Ela marcou todo mundo aqui, né? Marcou meu mundo de gente. E respondeu: ele é um ser humano incrível, que eu gosto muito, mas entendam bem, ele foi precipitado em casar porque foi ele que incentivou muito, e muita ênfase no muito, né? O casamento, em querer ter 3 filhos, também foi ele que incentivava, e em querer separar repentinamente. A decisão partiu dele. Aí, então, foi aí que ela soltou que ele teria terminado o relacionamento e não a Virgínia, né? Ele realmente é um bom rapaz, mas no relacionamento sério com a Virgínia, ele levou muita coisa de maneira precipitada. Agora, com certeza, a próxima conhecerá um Zé mais maduro. Nem Virgínia é a mesma, nem ele. É o mesmo depois de 5 anos de relacionamento, 3 filhos, empresa, etc. Todo mundo muda e acredito que os dois mudaram para versões melhores e mais maduras. Desejo melhor para ambos. Então tá aí, né? A fala da dona Ana Paula, boca de sacola, que revelou para a internet, deu a confirmação, né? Bateu o martelo ali, pelo menos segundo ela, né? O que ela está dizendo, é que o Zé Felipe foi quem deu o tiro de misericórdia, foi ele que resolveu dar um ponto final no casamento com a Virgínia. E, gente, babado, babado. Se fosse minha família, ia ouvir. Aí eu vi. E eu vi, gente. Que é isso, se metendo assim na minha vida e falando publicamente, e saiu marcando todo mundo para poder falar. Queria aparecer mesmo, né? Que coisa! Ai, não gostei disso não. Muita gente tá levando numa boa e tal. Talvez até eles, né? A Virgínia e o Zé levem numa boa essa questão, né? E tudo, não seja um imbróglio familiar,
Mas só que eu achei ela muito boca de sacola, gente. Como é que pode chegar assim num perfil público, né, de uma emissora do país, de uma das maiores emissoras do país, e solta uma dessa? Como é que é? Como é que é isso, minha senhora? Ontem eu falei aqui sobre a Larissa Manoela, né, que desmentiu a gravidez, né, que estavam especulando, né, que ela estaria grávida pela primeira vez aí do André Luiz Frambach, que é o marido dela, e ela veio a público, né, falar que era tudo mentira, que ela não estava assim, né, porque o pessoal tava, gente, é, vendo assim mudanças no corpo da Larissa e estava apontando que aquela uma barriguinha a mais, né, ela mais inchada e tal. Então, isso daí estava apontando que ela estaria à espera de um bebê e estava querendo esconder o jogo, né? E aí o pessoal estava especulando e tudo. Foi uma bafafá. E ela veio a público falar que não, que eram só questões corporais mesmo, que ela não tem barriga negativa, e que quando fosse o momento de chegar de gravidez, né, ela iria contar para todo mundo. Pois bem, gente, ontem ela publicou um vídeo explicando, dando seu parecer, falando o real motivo por ela estar mais inchada, né? E o que estava todo mundo apontando como uma gravidez, na verdade, seria um caso de endometriose. É endometriose que fala? Endometriose. Endometriose, gente, que é uma doença que acaba deixando mesmo a pessoa com esse aspecto, né? Um aspecto mais inchadinho e tudo. Tem pessoas até que tem pessoas até que podem ter um diagnóstico errado, que eu estava vendo no Google, não sei se é verdade, se o Google estava me falando a verdade, né? Porque a gente não pode confiar em tudo que o Google diz. Mas eu estava vendo no Google que diz que, assim, que algumas pessoas estão com endometriose e aí elas acham que estão com gravidez psicológica, né? Porque elas ficam com sinais visíveis mais de uma pessoa mais inchada e tal, que é mais comum de acontecer também na gravidez, mas no caso não seria a tal da endometriose. E aí a Larissa Manoela ela publicou um vídeo, né, para falar sobre isso. Para revelar que, na verdade, ela fez uma cirurgia para tratar essa endometriose há 2 semanas e também para tranquilizar também todo mundo, né? Falar que estava tudo certo, que tem ela já tem essa doença já há uns 4 anos, né? Mas só que ela sempre teve tratando, sempre estabilizado e tal. Só que há 2 semanas atrás ela há 2 semanas, na verdade, né? Porque há 2 semanas atrás é redundante. Tá? Eu aprendi isso na escola. Mas há 2 semanas, ela e o médico dela resolveram optaram, né, pela cirurgia. E ela disse que tá tudo bem, que está se recuperando, a recuperação está indo bem, está tudo de forma positiva. Ela falou que estava tudo bem, né? Mas só que ela aproveitou que ela está num momento mais tranquilo da carreira dela, né? Não está tendo muitos trabalhos agora, assim, não tá muito atribulada de coisas para fazer, né? Ela disse que aproveitou esse momento mais relax para poder fazer a tal da cirurgia, que já é um esquenta para uma possível gravidez que ela virá a ter no futuro, porque ela disse que vai sim ficar grávida, que é um desejo dela, que é um sonho da vida dela e que isso vai acontecer. E eu acredito, não sei, não sou médico, sou totalmente leigo nisso, mas assim, pelo que ela falou, eu entendi que
a endometriose podia atrapalhar de alguma forma a gestação. E aí por isso que ela resolveu fazer agora antes de uma gravidez, né? Há 2 semanas, eu tomei uma decisão importante junto com o meu médico, Dr. Maurício Abrão, e toda a equipe incrível dele. Fazer a cirurgia para retirar os focos de endometriose. A minha doença estava estabilizada há cerca de 4 anos, desde que eu comecei o meu tratamento. E eu sempre tive um compromisso muito grande com a minha saúde, isso não é segredo para ninguém, eu repito sempre. E eu acredito que cuidar do meu corpo, estar atenta aos sinais e fazer tudo certinho ajudou para que a doença não evoluísse. Eu faço acompanhamento a cada 6 meses. Eu me exercito e compartilho a minha rotina de treino com vocês, cuido muito da minha alimentação e realizo os meus exames regularmente. Tudo isso sempre fez parte da minha rotina. Mas quando eu fico sem a medicação hormonal, aparecem alguns sintomas como cólica, fluxo alto, enfim. Ao longo desses anos, eu e meu médico, a gente construiu um plano pensando a longo prazo. E nas nossas últimas conversas, eu percebi que eu estava entrando em uma fase um pouco mais tranquila da minha agenda, se é que é possível, porque é raro, né, gente? Normalmente ela é super corrida. Foi aí que eu então decidi que era o momento certo e que eu não poderia e nem queria mais adiar esse plano. Eu estava pronta para retirar os focos de endometriose e olhar para o futuro com mais tranquilidade. Vocês sabem que o maior sonho da minha vida é ser mãe, e eu quis dar esse passo antes de pensar em uma gravidez. Por isso, essa cirurgia foi uma decisão muito bem pensada, planejada e tomada com todo cuidado. E graças a Deus, ao Dr. Maurício, a equipe dele e a minha rede de apoio, deu tudo certo, viu, gente? A cirurgia foi um sucesso e eu tô aqui me recuperando super bem. Isso, claro, que também explica por que eu fiquei mais sumidinha, né, nos últimos dias. Muitos de vocês também perceberam que eu apareci um pouco mais inchada recentemente, o que é totalmente normal num pós-operatório, né, gente? A minha recuperação tá evoluindo muito bem e eu tô sendo muito bem cuidada. É um vídeo da Larissa Manoela explicando, né, os motivos dela ter feito a tal da cirurgia para tratar a tal da endometriose. Tá certo, gente? Não tem mais nada além do que a gente desejar melhoras para ela, né? Boa recuperação, né? Que corra tudo bem mesmo, que continue correndo tudo bem, que ela disse que já estava correndo tudo bem, né? Então que continue correndo tudo bem e que ela volte logo para o trabalho e possa fazer tudo que ela está planejando aí, e conseguir também em breve colocar um boneco para dentro, né? Ter um baby. E é isso, gente. Não tem muito o que falar, né? Só trouxe mesmo para a gente fechar essa história, porque ontem ela falou da questão da gravidez, né? Que ela não estaria grávida, que as pessoas estavam comentando, e hoje ela trouxe aí na verdade, anteontem ela falou, né? E ontem ela explicou o motivo, né? Que seria a tal da endometriose, que acaba deixando ela um pouquinho mais inchada, né? E aí as pessoas começaram a confundir, achando que talvez ela pudesse estar esperando um filho. Tá certo? Então é isso, Larissa Manoela. Vamos para a próxima notícia. A Bruna Biancardi participou do podcast Elas que Jogam e soltou detalhes aí da sua vida íntima com o Neymar. Então, gente, ela falou de muita coisa. Ela falou dos filhos, né? Falou da personalidade dos filhos, falou de como ela e o Neymar, nesses 5 anos, a relação deles, né? Falou até que eles dormem brigados às vezes. Falou muita coisa, mas o que saiu repercutiu bastante e é até engraçado porque é meio que óbvio, né? Mas só que nesse mundo machista, né, a gente acha logo que com uma mulher como Bruna Biancardi, né, ela acaba com o marido que tem, né, nas posses que o Neymar tem, o patrimônio que o Neymar tem, a gente acaba achando que essas mulheres, elas não trabalham, não têm um poder aquisitivo, né, delas mesmo, vindo fruto delas, né, dela, né, e sim do marido que é rico, né? E aí a Bruna Biancardi foi nesse podcast para desmistificar essa história, essa ideia de que ela é sustentada pelo Neymar. Isso mesmo, gente.
ela foi lá, deu entrevista e durante o bate-papo ela ressaltou que ela tem a própria independência financeira. Ela tem o próprio trabalho e tem os próprios compromissos dela, os deveres, e ela também tem as contas dela e ela paga tudo com o dinheiro dela. Ela resolveu, né, deixar isso bem claro nessa entrevista que ela deu aí. Querem ver? Então, vamos lá. Não tem opção, vou ter que ver. Copa, como você tá se virando? Ah, uma loucura, mas E fazendo assim, conteúdo. E gravou na meia-noite e meia. é loucura, mas as pessoas acham que a gente não trabalha. Nada, que trabalha. fica em casa, expôs o trabalha. troféu. Eu falo, Não. gente, calma aí, eu tenho meus trabalhos, eu pago minha equipe, eu tenho salários pra pagar, eu ganho meu dinheiro, eu pago Você sabe minhas que quando a gente foi, a gente não conhece as pessoas, né? Conhece só do que a gente vê. Tá aí, gente, é meio que óbvio, né, que ela pague as suas próprias contas, que ela tenha seu próprio dinheiro, né, ela tem um trabalho de influencer, né, e isso a gente sabe que dá muita grana, ainda mais a uma influência do porte dela, né, do tamanho dela, né, que não é pequeno. Ela tem muitos seguidores e ela trabalha utilizando a influência dela como moeda de troca, né? E aí a menina até fala, a apresentadora que está entrevistando ela, ainda até fala depois na sequência desse corte aí, né? Ela ainda até fala que ficou impressionado, né, com o tamanho da estrutura que a Biancardi tem, né? Ela até exagerou. Eu achei que ela exagerou um pouquinho. Que ela disse que é uma estrutura de Rede Globo. Não que a Biancardi não possa ter uma estrutura de Rede Globo, mas eu acho que para fazer trabalho de canal no YouTube e posts nas redes sociais, eu acho que não necessitaria de uma estrutura de Rede Globo. A estrutura da Rede Globo é enorme, é imensa, gigantesca, né? Então, acho que ela deu uma exagerada aí, a menina. Mas ela falou que ficou impressionada com o profissionalismo, né? Com como a Biancardi ela gere tudo isso e tal, né? Então, tá aí, Bruna Biancardi colocando o povo pra mamar e dizendo que ela se autossustenta e tem o seu próprio dinheiro. A Biancardi, ela tá grávida aí, que tá grávida aí da terceira filha, né? Com o Neymar, já tem a Mavi, a Mel, e agora vai ter uma outra que ela ainda não sabe o nome, não revelou, mas disse que tá aceitando sugestões, o pessoal viajou, né? Pra que ela dizer que tá aceitando sugestão? Que o pessoal começou a ironizar, dizendo Betina, Beth, né? Coisas Blaze, coisas assim do gênero, né? Fazendo alusão ao trabalho do Neymar, que é de divulgar Tigrinho, né? Divulga Beth, né? E ela revelou que pretende ter mais filhos com o Neymar. Gente, vai criar um time de futebol feminino, né? Feminino, que só vê menina, né? E ela ainda disse que quer ter um menino também. Aliás, ela falou isso também. E que já vai querer tentar já no próximo ano, já no próximo fim do ano. No fim do próximo ano, ela já quer ter um menino. Já quer tentar um menino. Gente, calma. E o negócio aí é babado, hein? Gente, calma, tá na terceira ainda, tá vindo a terceira aí, já quer colocar mais um, né? Mas ela quer povoar esse mundo com muitas Mavis e muitas Mels por aí, muito mais, né? Vai ter uma legião, assim. Eu tô falando, um time de futebol, né? Só de filho do Neymar. Xiii. E por falar em Neymar, né, a Bruna Marquezine deu uma declaração recentemente aí, né, que tá repercutindo babado aí nas redes e na internet afora,
que ela falou de momentos difíceis que ela passou durante o relacionamento dela com o Neymar. Ela não citou nomes, né? Ela foi bem polida nisso, né? Ela acabou não falando, mas ela disse que passou por esse momento, um dos momentos mais difíceis da vida dela, durante um relacionamento que estava muito nos holofotes, assim, sabe? Que teve grande repercussão midiática. E foi o relacionamento que teve essa repercussão midiática, foi com o Neymar, né? Por muitos anos, ela e o Neymar estiveram juntos, né? Entre idas e vindas, né? Que eles iam, voltavam, né? Até que acabou mesmo. Parece que foi de 2014 a 2018, se eu não me engano. 2013 a 2018. Ela teve esse relacionamento com o Neymar, né? E isso afetou não só, né, a vida pessoal dela, como também o trabalho. E ela conta isso nessa declaração que ela deu, que ela foi durante a participação no Power Talks, tá? Um evento realizado em São Paulo na última segunda-feira. E ela, nessa época, né, ela lembra, né, que a época mais pesada que ela teve foi durante um namoro com o Neymar, junto com uma novela que ela era protagonista, que era Love Paraisópolis, uma novela das 7, da Globo, né? Que ela fez, ela tinha Tata Werneck também, eu lembro, tinha Maurício Destre, né? Que, aliás, chegou a ser muito ventilado que ela e o Maurício Destre estavam juntos nessa época, lembra? E ela aponta, né, que ela era muito novinha, ela tinha só 18 anos e já tinha que lidar com tudo isso, né, com esse turbilhão de coisa acontecendo, relacionamento bombando, todo mundo querendo saber do relacionamento dela com o Neymar, e ela sendo cobrada nos bastidores da novela também, para poder fazer o trabalho dela perfeitamente, né? E ela nesse meio, assim, sem saber como lidar com toda aquela situação, né? E ela falou que o clima, né, ficou tão pesado para ela, né, as coisas ficaram tão ruins, né, que ela chegava a chorar, né, durante as gravações das novelas. Entre uma gravação e outra, ela dizia que ela não aguentava e chorava, né? E aí ela era muito cobrada, tanto que ela disse que teve que ouvir de um homem. Ela não fala o nome do homem, mas disse que na época ela chegou a ser chamada a atenção, né? Ela teve reclamação interna dos colegas, né? Chegaram a fazer reclamação interna sobre isso, né? Sobre a situação dela, que estava atrapalhando, segundo o pessoal, né, que trabalhava lá com ela, né? Estaria atrapalhando os trabalhos, né? E ela disse que chegou a ouvir de um homem que precisava passar o crachá e começar a interpretar. E ela disse que essa frase marcou ela profundamente. E aí ela também relatou que toda essa situação teve um grande impacto, né, na autoestima dela, profissional, e também contribuiu para que ela criasse uma síndrome de impostora, que é aquela síndrome que as pessoas sempre acham que não é boa o suficiente, né, para as coisas, sendo que elas são, né? Uma vida pessoal muito exposta, de um relacionamento muito difícil, e a responsabilidade que era reafirmada e diariamente, de contamos com você, tá na tua mão, que já é um peso tremendo para uma menina de 18 anos. E aí eu chorava com muita frequência nos bastidores. E aí eu recebi uma reclamação do RH, pro RH, de que eu chorava muito. O que é absurdo, né? Assim, porque além de lidar com isso tudo, você tem que lidar bem, não sorrindo, feliz. E aí eu chorava muito, então atrapalhava a maquiagem. E aí uma pessoa da maquiagem fez uma reclamação. É cômico, né? Hoje em dia eu faço piada, mas assim... E aí fez essa reclamação e eu fui chamada para uma reunião. E nessa reunião eu ouvi de um homem assim: aqui você precisa passar o crachá e começar a interpretar.
na hora que você passa o crachá. E aquilo me feriu profundamente, porque eu já estava numa situação tão vulnerável, tão exposta, tão precisando de qualquer suporte, e o que eu recebi foi mais um... Então ali eu sei que a síndrome da impostora ali, se ela já não existia antes, ali ela nasceu na minha. Eu acredito na Bruna que deve ter sido um momento de muito difícil, né, para ela, né? Porque eu lembro que era uma loucura esse relacionamento do Neymar, né? Que criou até caprichete, tudo no Brumar. Aliás, tem gente que torce para os dois voltarem até hoje, né? Tem Brumar até hoje por aí, né? Se bobear, né? E eu lembro que era uma loucura mesmo o relacionamento dela com o Neymar e tudo, né? E aquela coisa, aquele vai e volta, aquele ioiô que era, e todo mundo citando, e supostas traições que o Neymar teria feito com a Bruna, né? Aí terminava, aí vinha o porquê, e, e coisa, e loucura, e ficou com a Anitta, e blá blá blá, e uma loucura total que era esse relacionamento. E imagino como deve ter ficado a cabecinha dela com tudo isso, né? E complicado essa situação dela com a Globo, né, gente? A menina passando por dificuldades ali, né? Estava claramente passando por momentos super difíceis, né? E a pessoa não tinha compaixão, né? Só queria soltar mesmo, soltava mesmo os cachorros para cima dela e ela tava ali, firme e forte, né? Fiz a novela toda até o final. Foi guerreira, Dona Bruna Marquezine, né? Que coisa. E vocês estão acompanhando essa treta entre o Lucas Rangel e a Kéfera, gente? Sim, tá rolando o maior babado aí entre os dois, né? Porque o Lucas Rangel resolveu soltar aí, né, que a Kéfera foi uma das piores pessoas com que ele já trabalhou na vida. Isso mesmo, ele participou do podcast do Pod Delas, né? E aí ele participou de um episódio que é chamado de Detector de Mentiras, né? E aí ele foi questionado, né, sobre muitas coisas, inclusive ele chegou a falar sobre a VTube também, que ele não teve uma boa experiência com a VTube também, mas o que pegou mesmo, o que ficou marcado aí, que tá rolando, que tá trendando aí mesmo é o babado aí dele com a Kéfera. Segundo Lucas Rangel, né, a interação dos dois foi durante uma publicidade que eles tiveram que fazer anos atrás, né, quando ele estava começando a, a explodir, né, a ter mais visibilidade, né, com os vídeos que ele fazia lá no Vine, né, que era um aplicativo que só tinha 7 segundos, né? Você postava vídeos de apenas 7 segundos, né? E o Lucas, ele começou assim, né? Com esses vídeos, né? E aí ele começou a ter projeção e tudo e tal. E aí ele foi chamado para fazer uma publicidade junto com a Kéfera. E nesse encontro, parece que não foi o que ele esperava. A Kéfera não foi da forma como ele pensou e disse que se decepcionou com ela. Ele disse que foi uma das piores experiências que ele teve, né? E que assim, ela não faltou com respeito com ele, não, mas ele não teve uma boa. Não foi uma situação muito agradável, que a Kéfera ela não foi a pessoa mais agradável do mundo com ele. E que aquilo teria marcado ele muito, né? Tanto que ele já, agora, anos depois, ele está acendendo essa treta, né, gente? E disse ainda que depois dessa experiência aí com a Publi, né? Eles ainda se encontraram numa festa, né? Tempos depois. E a Kéfera ignorou ele, gente. Segundo ele, a Kéfera fingiu que não tinha o visto, né? Tipo, olhou para a cara dele e virou o rosto. Tipo assim, fingindo que não conhecia ele, né?
A experiência ruim com a VTube não foi com ele, foi com a Francine Elk, que é apresentadora do Pod Delas, tá, gente? Só colocar esse parênteses aqui para colocar o pingo no is, nos is, porque eu li ali em cima, eu não tinha visto que... Eu estava lendo aqui o texto, né, e não vi que era ela, né? Eu via, passei rapidamente assim aqui no texto e vi da VTube e não vi que não era o Lucas que estava falando da VTube, e sim a Francine. Então, corta, apaga sobre a situação difícil de Lucas com VTube, que isso não existiu, né? Foi com a Francine Elk. Mas tem um vídeo de tudo que eu estou falando aqui, gente. Vamos dar uma olhada no vídeo, que aí a gente vendo ele falando assim é melhor, né? É mais... A gente tira melhor as conclusões da gente do que eu falando aqui, do que lendo e falando. Enfim, vamos ver aí. Minha experiência com ela, só exemplificando para isso não ficar de corte solto e as pessoas começarem a falar por cima de uma coisa que eu não expliquei, a minha primeira experiência com ela foi uma campanha publicitária. E nisso eu senti esse tratamento meio desdenho. Na época eu era do Vine, ela já era gigante do YouTube, mas a gente foi unido pela campanha, tipo. E depois, quando eu encontrei ela no lugar... Então, tipo, imagina que você passou um tempo ali gravando com essa pessoa, no dia. E ela foi ela. Tipo assim, não foi a pessoa mais agradável do mundo, mas não foi uma pessoa que teve falta de respeito, assim, mas foi uma experiência que eu senti que foi uma das piores. Eu não consegui vir com outra pessoa na cabeça aqui agora. Mas depois o que me chateou mais... Você postou esse vídeo depois ou... Postou. É um Vine, foi um Vine. Ah, tá. 7 segundos só pra gente. Não. Pior pessoa. Eu gravei com ela 7 segundos. Não, mas eu gravei 7 segundos porque se quisesse gravar 15, ela não tinha ficado. Mas foi um Vine, faz muito tempo. Gente, deve fazer 11 anos, 12 anos. Mas eu guardei pra sempre, porque foi uma das primeiras experiências que eu tive. Tá aí, gente. Mas só que a Kéfera já ficou sabendo dessa situação, né? E não ficou quieta, não ficou quieta. Ela falou, ela se pronunciou também, né, sobre essa declaração aí do Lucas Rangel. É o seguinte, gente. A Kéfera, ela estava no aeroporto, né, voltando, indo para algum lugar, não sei. E aí ela foi abordada por uma fã, né, por uma pessoa que... deve ter sido esses influencers que ficam em aeroporto, abordando famoso, né? Fica na porta do Projac, esse pessoal, né? Que fica atrás de famosos nesses lugares, né? E aí, essa pessoa, né? Filmando ela, resolveu questionar ela sobre o que ela estava achando sobre a repercussão disso, né? Sobre essa história do Lucas, essa declaração que o Lucas deu lá no Pod Delas. E a Kéfera falou que não estava nem sabendo, primeiro, falou que não estava sabendo, né? E reagiu com surpresa quando viu que o Lucas teria dito que teve uma experiência ruim com ela. Kéfera, tá tendo uma polêmica hoje com o teu nome a respeito, falando que o Lucas Rangel falou que você foi a pior pessoa que ele trabalhou. Gente, eu não tô nem sabendo. Sério? Eu não entrei no Instagram hoje não. Sério? Você não ficou sabendo não? Foi hoje. Ele deu uma entrevista aí pro canal e falou que você foi... que era difícil, que não sei o quê. Gente, eu mal conheço esse cara. Tipo assim, sei quem é, mas... E já encontrei com ele profissionalmente, mas... Complicado, né? Vai saber. Obrigado, tá, Kéfera? Tá aí, gente, lados colocados, né? Tanto o lado do Lucas quanto o lado da Kéfera já foram colocados e eu quero saber de vocês, de que lado você está, hein? Tá do lado da Kéfera ou tá do lado do Lucas, do Rangel, hein? Quem você vai defender aí nas trincheiras, nessa briga aí dos dois, hein? Me conta. Eu tô do lado da treta, gente. Eu tô do lado da treta. Eu não quero saber nem de um nem de outro. Eu tô do lado da treta. E você também tá do lado da treta ou tá tomando partido para algum lado, hein?
Bom, e essa história, gente, que o Rafinha, lá da seleção brasileira, ele tá passando por problemas financeiros, hein? Tá enfrentando uma crise financeira, né? O rapaz já tá lesionado, já tá fora da Copa, se lesionou, né? Não tá jogando, e ainda agora vem mais essa de crise financeira, gente. Não é, gente? Olha só. No fim de semana aí, né, o Vampeta, né, o Vampeta, do absolutamente nada, estava participando de um podcast chamado Camisa 11. Hoje foi o dia as notícias dos podcasts, né? Hoje foi o dia dos podcasts. Como há podcast, né, gente? Já chega de podcast, gente. Eu aqui fazendo quase um. Aqui é quase um podcast, né? E aí, o Vampeta, ele estava participando do Camisa 11, do podcast Camisa 11. E nessa participação que ele deu, né, ele acabou soltando que o Rafinha estaria passando por dificuldades financeiras. E aí, ele falou que o Rafinha estava passando por esses problemas, né, financeiros, e que estava rezando para ir para o Al-Ahly. Al-Hilal. Ai, gente, eu não sei como fala o nome desse time, não. Mas é um time aí do Oriente, né? Lá pro lado de lá. E aí, o Rafinha, ele joga pro Barcelona, né, na Espanha, e parecia que ele estava querendo ser vendido para esse outro time aí, que parece que eles pagariam mais tudo e faria ele sair desse vermelho aí que, segundo o Vampeta, o Rafinha está, né? Só que aí, gente, criou-se uma confusão dos diabos. Primeiro veio o primo do Rafinha defender, dizer que não existe isso, que não tem essa história de dificuldade financeira nenhuma, de crise, né? E falou que o Vampeta vai ter que provar tudo que está falando, né? Já ameaçando de processo e tudo. Foi um babado, né? E aí agora o próprio Rafinha e a esposa dele, a Natália Belloli, eles estão se pronunciando sobre essa história. A Natália falou pro perfil Daily do Garotinho e ela disse o seguinte: ela negou, né, todas essas histórias de estar passando por qualquer tipo de problema financeiro, né? E falou e disse ainda que estava tudo muito bem, tudo muito bom, hein? Viu? Que se ela recebesse 10% do que o Rafinha ganha, já estaria numa boa, já estaria numa vida muito boa. Então imagine como é que as coisas estão, né? As coisas estão muito bem, obrigado, segundo ela. Tem aqui aspas dela, eu vou ler para vocês, ó. De verdade, acho que um absurdo eu ter que falar sobre minha vida financeira. Se nós ganhássemos atualmente apenas 10% do que o Rafinha ganha, já seríamos muito abençoados. Não vejo necessidade de expor isso nas minhas redes sociais, pois tenho total noção da realidade social em que vivemos. Se eu fizesse um post dizendo, olha, não estou pobre, continuo rico, iriam me chamar de sem classe. Falou aí a Natália. E aí, ela continuou aqui, tá? Achei que a história morreria, mas esses boatos já chegaram à Espanha e todos estão achando que estamos passando nessa cidade. Ixi. Natália ainda afastou também todas as possibilidades, né, dos rumores que estavam falando de problemas familiares também que o Rafinha estaria passando com o próprio pai, né? Porque o pai dele era o empresário dele. E agora o Rafinha, ele é agenciado pelo sogro, né? Nossa, sai de uma boa para outra, né? Porque ser agenciado pelo pai, aí
sai do pai, vai pro sogro, gente. E aí ela disse que não, que tá tudo bem, né? Também desmentiu a história de que o Rafinha e o pai teriam assistido o jogo do Brasil contra o Haiti separados e disse que eles estavam viajando para Miami juntos, viajaram para Miami juntos, né? Já o Rafinha se pronunciou em um comentário, ele que falava sobre a culpa seria da Natália, porque ela acaba gastando demais, né? Gastando todo o dinheiro do Rafinha e acabou endividando o casal, enfim. O Rafinha foi lá defender a Natália. Ele falou o seguinte, olha só. Cuidado com as coisas que tu postas sem saber a verdade, pegando histórias falsas de pessoas que não sabem nada da vida de ninguém e que não são exemplos para ninguém. Pode acabar se prejudicando pela mentira dos outros. Ixi, botou uma chapuletada lá na pessoa que estava falando que ela era responsável pelos gastos excessivos deles dois, né? Olha como ela tá jogando, olha como ela tá jogando, olha como ela tá jogando, olha. Eita, gente, por hoje é só, galera. Olha só, para quem vai curtir os festejos juninos, para quem é do Nordeste, para quem gosta, né, para quem se diverte, curte, muito bom. Bebam com moderação, né? Não abusem muito do milho, né, da canjica, da paçoca, da mandioca, não abusem demais, né? Mandioca, tem mandioca, da canjica, do mungunzá, do curau, vou falar também do pessoal do Sul também, que para quem é do Sul também se identificar aí, tá bom, gente? Olha só, galera, muito obrigado por vocês estarem aqui até agora, foi maravilhoso, tá bom? A gente está aqui nesse clima junino de hoje, com muito bomba, com muito latidos de cachorro. Quero pedir desculpa a gente hoje, né, que teve esse barulho, mas é inevitável, não tenho como prever isso, né, não tenho como controlar, né, mas foi isso, né, mas deu pra gente curtir, né, nossas fofocas, deu pra gente se inteirar, né. Eu quero pedir para vocês deixarem o like se ainda não deixaram. Deixem o like, faz toda a diferença. Faz o nosso canal ser indicado, ser recomendado para mais pessoas. Faz o YouTube, ó, fazer o nosso canal voar, tá bom? E também se inscreva no canal. Também é de graça, não custa nada. E você fica sendo avisado toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, tá bom? Então se inscreve no canal, ativa o sininho. Seja nosso inscrito, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, porque todos os dias tem fofoca aqui para vocês. Tudo que nossos famosos estão aprontando, eu venho para contar para vocês, tá certo? E também seja membro do nosso clube. Nós temos um clubinho, a partir de R$10 você já pode ser membro e ter acesso a conteúdos exclusivos, que só quem é membro, só quem é VIP tem acesso aqui no nosso canal. Tá bom? Tá certo, gente? Bom São João pra vocês e até a gente se vê por aí, tá bom? Olha como ela tá jogando, olha como ela tá jogando, olha como ela tá jogando, olha como ela tá jogando.